Rapaziada, dica de hoje é um assunto que foi deu uma repercussão muito grande em relação aos grupos aí que a gente participa, né, em relação ao salário para manter o Civic. Muita gente acaba falando aí uma coisa ou outra, mas a gente vem falar aqui da verdade. Se você já tem um Civic, o interessante é que você deixe aqui nos comentários em relação a quanto é que você ganha para estar mantendo esse carro, que é um carro que muita gente deseja ter esse carro, mas não sabe a realidade do dono, né? A gente vem trazer todos esses detalhes em relação ao que a gente realmente gasta aqui com o carro. São gastos que, dependendo do salário, infelizmente não vai ter como você manter, porque é um carro que as peças não são relativamente baratas, vamos dizer, relativamente baratas, não são todas que são baratas, mas relativamente é um carro tranquilo para você se manter, até porque é um carro que não quebra toda hora, beleza? Então o que é que acontece? A gente já gravou um vídeo falando sobre esse assunto, mas a gente vem trazer alguns outros pontos que você precisa saber. Se você quer adquirir o carro, você precisa ter noção aqui de algumas situações. Por exemplo, muita gente estava estipulando aí um valor de R$2.000 como um valor mínimo aí para manter um carro. Eu acabo que discordando um pouco em relação a isso. Por quê? A gente acaba discordando um pouco porque não adianta você ter um carro desse e o carro tá sempre na garagem. Essa primeiramente é a minha opinião. Não sei se vocês concordam. Se discordam, coloca aí nos comentários. O que é que adianta você ter um carro top, uma nave dentro de casa e você não poder sair, você não ter dinheiro do combustível para poder fazer um passeio com a sua namorada, passear, viajar, você não ter nenhuma condição de estar fazendo isso. Então é muito interessante que você coloque isso na balança para estar vendo se realmente vale a pena estar adquirindo um veículo para você ter na garagem. Então eu acredito que um salário de R$2.000, mesmo para um cara solteiro, fica um pouco imprensado, vamos dizer assim, de estar se mantendo o veículo, né? Já que você tem um combustível hoje que está na faixa aí de R$6, já vai depender da cidade, né? Então é um combustível que está hoje mais caro, é um carro, na verdade, que onde você tem um gasto, na verdade, que não é tão, vamos dizer assim, quando você utiliza muito no dia a dia para viagem, é o carro que você tem um gasto relativo com a gasolina, né? Porque nesse modelo aqui, por exemplo, é só gasolina, a gente não tem um álcool, né? Inclusive esse modelo eu acredito que seja um dos mais econômicos, né? O modelo a gasolina é muito conhecido por ser mais econômico do que o modelo Flex, né? Então é muito interessante você estar vendo essa situação se você ganha até R$2.000. Agora vamos colocar o seguinte: se você ganha, por exemplo, aí um salário de R$3.000 e você é solteiro, já é um salário que eu acredito que seja o mínimo para que você possa estar aí adquirindo o carro. Por que eu digo isso? Além de você ter um salário desse, o ideal é que você tenha, se você não tiver um caixa 2, vamos dizer assim, uma reserva para o carro, que você tenha um cartão de crédito pelo menos aí com limite adequado, acima de R$4.000, né? Isso se for um carro com o câmbio mecânico, porque é um carro que não vai lhe dar uma surpresa tão pesada, vamos dizer assim. Porque se o seu carro for automático, você vai ter que ter um cartão de crédito especificamente com uma reserva, para que, se você não tem um caixa 2 aí, uma reserva financeira mesmo, você tem que ter um cartão de crédito com uma reserva suficiente para cobrir um problema no câmbio. Esse é meu ponto de vista, né? Já que a gente tá falando de matemática, na verdade. Por quê? Um câmbio desse você vai gastar, vamos ter que dar uma merda no câmbio aí de 6 a 7 mil, vai depender da sua região, ou mais, vai depender da sua região. Então a gente, uma lentidão dessa, cada flagrantezinho no tanto. Vamos voltar aqui ao assunto. Aí aqui o que é que na verdade eu vejo como uma matemática perfeita aí pra gente: câmbio automático, reserve ou a reserva financeira, ou um valor em crédito no seu cartão, para que se der uma merda você já tenha ali, ó, não, deu uma merda, agora eu vou consertar, entendeu? Então você tem que ter essa reserva aí. Por quê? Porque não adianta você estar com um carro e tá com medo do carro dar aquele problema aí do nada. Não adianta ter um carro assim, é melhor não ter, pô. Você compra um carro mais simples e aí você vai estar sem problema, sem esse tipo de coisa. Por quê? O carro, na verdade, principalmente os automáticos, você tem que ter o dinheiro. Isso eu vejo como a matemática da coisa. Você tem que ter o dinheiro do problema mais caro que der no carro, você já
vai ter que estar ou em crédito, né, no cartão de crédito, ou essa reserva financeira para que você possa estar resolvendo, na verdade, esse tipo de problema, entendeu? Então, esse é o meu ponto de vista em relação a esse assunto. Então, o salário que eu acho de agora, se você tem filho, se você gosta de lazer, se você gosta disso e não quer abrir mão do lazer, isso você precisa ver se o seu salário está sobrando dinheiro, né? Porque se você for financiar esse carro, você vai ter que estar pagando a parcela. Se você não tem seguro, você vai ter que colocar um seguro dependendo da idade, por ele ser um carro esportivo, um carro que é muito comum de ser roubado também. Aí você vai ter que estar vendo esses valores aí para ver se vai dar no seu orçamento, porque se você tiver já imprensado, eu aconselho não pagar esse carro, pô, porque o carro ele também não quebra, é um carro que não é quebrão, mas se der um problema você vai ter que arcar com as consequências. Então você vai ter que estar colocando na mesa para ver se vale a pena você estar fazendo esse tipo de investimento, beleza? Não no sentido de você comprar o carro e já ficar imprensado, você tem que colocar isso na balança. Tá sobrando quanto no teu salário por mês? Então se tá sobrando um certo dinheiro e você vê como possibilidade de estar adquirindo um carro desse, você tem uma reserva financeira para estar cobrindo o pior gasto do carro, seria aí que eu falo do câmbio automático, seria de 6 a 7 mil reais. Você tendo esse valor aí, vamos dizer assim, como reserva, já é interessante. Por quê? Porque se der uma merda no carro, você já vai ter como consertar, porque se der uma merda na suspensão, você chega ali e conserta, pô, é um problema bronca pouca, né? Então a gente aconselha nesse sentido você tá fazendo esse cálculo, né? Então não existe, na verdade, um salário aí fixado, o salário é esse, né? Mas existe, na minha opinião, um salário mínimo, vamos dizer assim, para manter um carro como esse, porque você vai ter gasto e não é pouco em relação quando ele quebra, né? Dependendo do problema, se for em relação à suspensão, é tranquilo você manter, mas quando você vai fazer uma suspensão completa, que tem aí a questão dos coxins, tem coxinha aí que custa R$ 1.200 desse carro, então você tem que estar vendo se vale a pena. Caixa de direção desse carro é um problema que é bem recorrente, vazamento, a bomba de direção dá muito defeito, então a gente tem que estar vendo se vale a pena realmente você tá adquirindo isso, e são gastos que a gente já trata aqui no canal. Se você quer assistir um pouco mais em relação, a gente vai deixar os vídeos aqui no final, também na descrição e nos comentários, para que você possa também estar assistindo tudo sobre o Civic que a gente tá gravando aqui no canal, beleza? Então até o próximo vídeo, interessante que você compartilhe esse conteúdo e valeu!